Olá, bem-vindos de volta ao canal para mais um mistério com Molly Westbrook. Se você é novo por aqui, se nunca viu meu rosto na sua tela antes, então, oi, meu nome é Molly Westbrook e eu posto vídeos de crimes reais como este toda semana. Então, se você acha que esse é um conteúdo que pode te interessar, por favor, se inscreva no canal. E não se esqueça de ativar o sininho de notificações para que o YouTube te avise sempre que eu postar um novo vídeo. Nesta semana falaremos sobre um caso resolvido na Carolina do Sul. Em 1991, uma aspirante a cantora e atriz foi encontrada brutalmente assassinada em seu apartamento, e pistas sugeriam que ela pode ter sido morta durante um assalto mal-sucedido. A busca pelo assassino começou rápido e alguns suspeitos logo surgiram no caso. Mas, um a um, a polícia conseguiu eliminá-los, deixando os detetives intrigados sobre quem poderia ter feito isso. Mas a resposta para essa pergunta logo seria revelada. Uma denúncia do público levou à localização e identificação do autor do crime e à descoberta de muitas provas incriminatórias. E quando isso aconteceu, não houve negação nem protestos de inocência. Ele imediatamente confessou que era responsável por esse crime repugnante e até admitiu que realmente o cometeu. Por apenas 40, ele tirou a vida de uma jovem inocente por 40. Voltamos a mais de 32 anos ao final de 1991, em Myrtle Beach, que é uma cidade localizada no condado de Horry, no estado da Carolina do Sul, nos Estados Unidos, e esta é Heather Lynn Stigliano. Ela era uma jovem de 19 anos que, em 1991, morava em Myrtle Beach, embora não fosse de lá originalmente. Ela nasceu e cresceu no estado de Nova Jersey. Ela nasceu em 2 de julho de 1972. Seu pai era Victor Stigliano, a mãe Susan Wright e Heather era uma de 3 filhos. Ela tinha um irmão e uma irmã. Não encontrei muitas informações sobre a infância e criação da Heather. Sei que ela se formou na High Point Regional High School em Branchville, Nova Jersey, em 1990. E a irmã dela, Victoria, descreveu Heather como uma pessoa muito amigável e sociável. Ela sempre tinha muitos amigos e era simplesmente adorável. Victoria disse que Heather era daquelas pessoas que você amava e adorava logo ao conhecer. Ela simplesmente tinha esse efeito nas pessoas e Heather sempre teve sonhos grandes, muito grandes para si mesma. Ela era, na verdade, uma jovem muito talentosa e amava tudo relacionado às artes cênicas. Ela adorava cantar, adorava atuar e também adorava modelar. Quero dizer, ela era uma jovem muito, muito bonita, então ela simplesmente sabia que era isso que queria fazer da vida. Ela queria ter sucesso na indústria do entretenimento e estar no showbiz. E então ela realmente tomou a grande decisão de se mudar para centenas de quilômetros de casa para tentar fazer isso. Ao terminar o ensino médio, poucos meses antes do caso, Heather Stigliano, de 19 anos, arrumou suas coisas e se despediu da família. E ela se mudou de sua cidade natal em Nova Jersey direto para Myrtle Beach, na Carolina do Sul, para perseguir seus sonhos de subir aos palcos, de se tornar cantora e atriz. E ela fez tudo sozinha, se mudou sozinha, foi morar em um apartamento pequeno, bem perto da praia. Ela logo conseguiu um emprego de meio período como garçonete em um restaurante local para ganhar dinheiro. Ela fez novas amizades e começou a tentar seguir seus sonhos, conseguindo trabalhos de atuação, canto e modelagem. No entanto, ela logo descobriu que fazer isso, alcançar o sucesso como artista, seria na verdade muito, muito mais difícil do que ela imaginava. Infelizmente, ela realmente não estava conseguindo nenhum trabalho como artista. Então ela estava se sentindo muito desanimada e desencorajada e também estava solitária e com saudades de casa, porque obviamente não tinha sua família por perto. Eles estavam a centenas de quilômetros de distância. Ela costumava falar com sua mãe, Susan, ao telefone, contando o quanto sentia falta de casa e como pensava em voltar. Acho que ela estava travando uma batalha interna consigo mesma, com Heather. Por um lado, ela queria mais do que tudo realizar seu sonho de ser cantora e atriz. Mas, por outro lado, ela estava realmente lutando, tendo dificuldade para se adaptar a essa nova vida em Myrtle Beach. Mas ela sabia que sua mãe, Susan, estava sempre a apenas um telefonema de distância. Sempre que estava passando por essas batalhas mentais, como eu disse, ela ligava regularmente para sua mãe para conversar. Acho que era raro até mesmo um dia passar, para ser sincera, sem que ela tivesse contato com a mãe.
e foi por isso que Susan ficou muito preocupada. Em novembro de 1991, após cerca de uma semana sem notícias ou telefonemas da filha de 19 anos, o mesmo ocorreu com as amigas dela em Myrtle Beach, que também não souberam nada da Heather. Aparentemente, a última vez que ela foi vista ou que alguém falou com Heather foi no dia 4 de novembro de 1991. Acho que foi nesse dia que ela falou pela última vez com a mãe, Susan, ao telefone, e depois vieram dias de silêncio total da Heather. Ela não tinha entrado em contato com ninguém da vida dela. Quando chegou 11 de novembro de 1991, uma semana sem notícias dela, acho que família e amigos perceberam que algo estava errado. Isso era tão incomum para Heather que eles decidiram ir até o apartamento dela para ver como ela estava. Bem, diferentes fontes parecem dizer coisas diferentes em relação a essa próxima parte. Fontes dizem que a família de Heather, em Nova Jersey, pediu à polícia da Carolina do Sul uma verificação de bem-estar na filha. Outras fontes dizem que amigos de Heather em Myrtle Beach foram ao apartamento dela para ver como ela estava. Não tenho certeza do que é preciso nessa história, mas alguém foi ao apartamento de Heather em Myrtle Beach em 11 de novembro. Eles entraram e se depararam com a cena mais horrenda que você pode imaginar. Dentro daquele apartamento, eles encontraram o corpo ensanguentado e espancado de Heather Lynn Stigliano, de 19 anos. Ela foi brutalmente assassinada em casa. Polícia e perícia chegaram rápido, tentando descobrir o que ocorreu. Mais uma vez ficou claro que ela havia sido vítima de um ataque extremamente violento e cruel. Um promotor de justiça mais tarde descreveria o assassinato de Heather como um dos crimes mais brutais que já viu. Heather foi encontrada deitada no chão do seu apartamento. Como eu disse, ela estava coberta de sangue e havia sangue praticamente por todo o apartamento. Nas paredes, no chão, no sofá, onde claramente tinha havido uma luta violenta. Heather sofreu ferimentos catastróficos, com o legista observando que ela tinha pelo menos 40 ferimentos diferentes no corpo. Ela estava com um fio elétrico em volta do pescoço, onde tinha sido estrangulada. Ela tinha o que parecia ser um pano de prato enfiado na garganta e também apresentava muitos ferimentos no rosto. Ela tinha lesões de trauma por objeto contundente, pois havia sido espancada e também foi esfaqueada com uma faca. Uma faca de açougueiro foi encontrada em cima do sofá dela. Ela foi esfaqueada no estômago 3 vezes, embora essas feridas tenham sido infligidas post-mortem, depois que ela já estava morta. Então, talvez tenha sido o assassino, sabe, se certificando de que ela realmente estava morta. Ou talvez fosse parte dele continuar descontando essa raiva no corpo dela. Voltando aos ferimentos no rosto de Heather, foi determinado que ela havia sido espancada tão brutalmente que sua mandíbula quebrou, assim como o osso da bochecha. E o que deixou os patologistas intrigados quando examinaram o corpo de Heather durante a autópsia foi que ela também tinha essas lacerações de formato estranho na testa. Ela tinha 2 lacerações em formato de L e, se não me engano, outro ferimento parecido em um dos braços. E eu digo que isso os deixou intrigados porque eles não conseguiam descobrir que tipo de arma ou objeto tinha causado esse tipo de ferimento. Eles não acharam nada na cena que indicasse o que era o objeto e simplesmente não conseguiram descobrir. Descobriu que foi usado para bater na cabeça de Heather e causar os cortes em formato de L. Heather também tinha ferimentos de defesa no corpo, onde ficou claro que ela tinha tentado com todas as forças se defender, lutar pela própria vida. Suspeitava-se que ela foi vítima de agressão sexual, o que poderia ter motivado ou contribuído para o assassinato. Quando foi encontrada, acho que estava seminua e com as pernas afastadas. Depois ficou comprovado que não havia evidências de agressão sexual. De forma bizarra, ao encontrar Heather, a polícia notou que sua cabeça estava deitada em um travesseiro. O assassino colocou um travesseiro debaixo dela antes de fugir. Isso pode indicar algum remorso? Ele se sentiu culpado pelo que fez e achou que, sei lá, colocando um travesseiro debaixo da cabeça dela seria uma pequena forma de mostrar respeito por ela, Deus sabe, sinceramente. Ao olhar o apartamento, ficou claro que ele tinha sido revirado, objetos jogados, derrubados e as gavetas da Heather mexidas. Parecia que o assassino ou os assassinos estavam procurando coisas que eles poderiam possivelmente roubar. E, na verdade, vários itens estavam faltando na casa da Heather.
Aparentemente, a televisão dela estava faltando, ela tinha uma câmera de 35 mm e essa também sumiu. A bolsa dela tinha desaparecido, assim como o carro. Ela tinha um carro Chevrolet, um Chevrolet Monza marrom, que eu acho que normalmente ficava estacionado do lado de fora do apartamento dela, e ele tinha sumido. Não estava em lugar nenhum, então parecia que isso, assim como os outros itens, tinham sido roubados pelo autor do crime, o que indicava que o roubo era o principal motivo desse crime. Será que esse era um caso de roubo que deu errado agora? Embora o apartamento estivesse coberto de sangue, a polícia encontrou evidências de que houve uma tentativa de limpeza. O assassino tentou limpar um pouco do sangue. Havia evidências no banheiro de que tentaram lavar o sangue, mas apesar dos esforços, acabaram deixando para trás algumas provas incriminadoras. Por exemplo, marcas de sapato. Havia, na verdade, algumas pegadas de sangue na camisa de Heather, a camiseta que ela estava usando. Acho que talvez seja de quando ela foi pisoteada pelo assassino, ou talvez ele estivesse em pé sobre ela enquanto ela estava no chão para segurá-la e impedir que ela reagisse. E também foram encontradas pegadas de sangue no chão do apartamento, acho que especificamente no banheiro, que combinavam com as marcas encontradas na camiseta de Heather. E foi determinado que vieram de alguém que usava sapatos tamanho 44. E além dessas pegadas, outra coisa que a polícia recuperou na cena foram esses pedaços quebrados de plástico preto. Eles foram achados espalhados pelo chão, ao redor do corpo e no sofá, e alguns pedaços de plástico foram recuperados do couro cabeludo da Heather. Eles estavam no cabelo dela, o que novamente, assim como as lacerações em forma de L na testa dela. A polícia não fazia ideia de onde esses pedaços de plástico quebrado tinham vindo, se eles tinham vindo da mesma arma que causou os ferimentos em forma de L. Seja lá o que fosse, eles não faziam ideia, mas a polícia esperava que em algum momento mais adiante eles pudessem descobrir. Assim, os pedaços de plástico foram recolhidos como evidência, e a investigação do assassinato de Heather Stigliano começou rapidamente. A polícia precisava primeiro definir uma linha do tempo, quando esse crime ocorreu e quando Heather foi morta. Sabemos que o corpo dela foi encontrado em 11 de novembro de 1991 e que ela não era vista desde 4 de novembro, uma semana antes. Então, quando nesse intervalo ela foi assassinada? Bem, para ser sincera, isso foi difícil para as autoridades determinarem. Parecia que diferentes patologistas tinham opiniões diferentes sobre isso. O corpo dela já estava em decomposição quando foi encontrado, mostrando que estava morta há dias. Porém, não sabiam exatamente em que dia ela morreu. Mas, no final das contas, acreditava-se que provavelmente foi entre 4 a 6 dias antes de seu corpo ser encontrado. E então a polícia começou a investigar as pessoas na vida de Heather, os homens na vida dela, tentando saber se algum deles teve chance de cometer o crime. E uma das primeiras pessoas que eles investigaram foi um indivíduo chamado Jack Norton, que na verdade era um ex-namorado da Heather. Jack trabalhava como piloto militar da Força Aérea dos Estados Unidos na Carolina do Norte. E eu não tenho certeza de quanto tempo eles namoraram, mas acho que não foi por muito tempo, porque Heather acabou decidindo que ela realmente não queria um relacionamento, ela não queria nada sério, então ela terminou com Jack. Então, isso poderia ter sido um motivo? Jack ficou irritado porque Heather terminou com ele e quis se vingar, achando que, se não pudesse tê-la, ninguém mais teria. Porém, a polícia logo confirmou que não era o caso. Jack não poderia ter sido o assassino porque, novamente, foi concluído que Heather havia sido assassinada cerca de 4 a 6 dias antes de ser encontrada. Durante esse período, Jack estava, na verdade, trabalhando na Arábia Saudita, então ele não estava nem perto de Myrtle Beach quando o crime aconteceu e, portanto, pôde ser eliminado como suspeito. Mas Jack Norton não foi o único homem na vida de Heather que chamou atenção. A polícia também investigou Chris Hawkins como possível envolvido. Veja, Chris era uma pessoa que de vez em quando ficava com Heather no apartamento dela em Myrtle Beach. Eles eram bons amigos, Chris e Heather. Ele atuava na construção civil em toda a Carolina do Sul e quando trabalhava em Myrtle Beach ou perto, ficava com Heather. Ele pagava um pouco de dinheiro para ela, para poder dormir no sofá dela. A polícia perguntou a Chris Hawkins quando ele viu Heather Stigliano e quando esteve no apartamento dela pela última vez. E ele afirmou que tinha sido semanas antes do assassinato dela, disse que não havia há semanas. Ele estava trabalhando em outra região da Carolina do Sul na época em que ela foi morta, não em Myrtle Beach, mas de qualquer forma.
A polícia tentou achar provas que ligassem Chris ao crime, mas na verdade não encontraram nenhuma. Aparentemente, o álibi dele para aquela semana era bem sólido. Ele também não calçava tamanho 44 como as pegadas deixadas pelo assassino. Os pés do Chris eram bem menores, ele calçava tamanho 38, então isso também descartou o Chris como sendo o assassino. Mas foi quando a polícia conversou com a mãe da Heather, Susan, quando pegaram o depoimento dela, que identificaram alguém que eles realmente acreditavam que poderia ter feito isso, que realmente tinha machucado a Heather. No passado, foi um homem chamado Roberto Dolan, que também trabalhava para a Força Aérea, assim como o ex da Heather, Jack. Ele era um oficial da Força Aérea. Heather foi a uma festa de Halloween numa casa dias antes de ser morta, onde havia muitas pessoas. Todos estavam bebendo álcool, a Heather também tinha bebido, e em algum momento, perto do final da festa, ela meio que desmaiou. Ela dormiu em uma das camas por causa do álcool que bebeu. No entanto, ela contou para a mãe que acreditava que um cara chamado Roberto, que também estava na festa, tinha abusado sexualmente dela enquanto ela dormia. Quando todos os outros convidados da festa saíram para buscar comida, ele se deitou ao lado de Heather e a agrediu. Acho que a festa estava acontecendo na casa dele, na verdade. O que, claro, foi devastador para a mãe dela, Susana, ouvir. E Susana continuava dizendo para Heather, você precisa ir à polícia, você precisa denunciar isso à polícia. E Heather disse que iria, que tinha essa intenção, porém ela nunca fez isso. Ela nunca conseguiu porque poucos dias depois, dias após isso acontecer, ela foi assassinada. Então, claro, naturalmente, esse Roberto Dolan se tornou um suspeito muito, muito importante no caso. Heather o havia acusado de tê-la agredido sexualmente poucos dias antes de sua morte. Ela pretendia denunciar isso à polícia. Será que ele descobriu e decidiu matá-la antes que ela pudesse fazer isso? Matá-la para silenciá-la? Então, a polícia interrogou Roberto Dolan. Eles perguntaram a ele sobre a festa de Halloween e sobre a acusação de que ele havia agredido sexualmente Heather, o que eu acredito que ele negou, claro. Então, começaram a questioná-lo sobre o homicídio de Heather. Ele era o responsável? Ele a matou? Ele respondeu que não tinha relação com a morte dela e afirmou que trabalhava e estava na base da Força Aérea. Durante o período em que se acredita que Heather foi morta, o que na verdade foi confirmado, o álibi dele pôde ser comprovado. Ele e a esposa fizeram teste de polígrafo, detector de mentiras e ambos passaram. Eles não conseguiram encontrar nenhuma evidência de ferimentos no corpo de Dolan. Quero dizer, como sabemos, Heather lutou muito contra o assassino dela. Então foi perto bastante. Impossível ele ter saído da cena sem ter sofrido algum tipo de ferimento, mas como eu disse, Dolan não tinha nenhum, ele não tinha cortes, arranhões ou qualquer coisa no corpo dele. Mais uma vez, a polícia não achou prova concreta para ligá-lo ao crime. E assim, apesar da acusação de agressão sexual contra ele, os detetives estavam relativamente confiantes de que ele não era responsável pelo assassinato de Heather. Infelizmente, eles também não poderiam processá-lo por agressão sexual, pois novamente não havia provas suficientes. Sabe, eles não tinham um depoimento da Heather novamente. Ela foi morta antes mesmo de ter a chance de denunciar a agressão à polícia. Se Dolan fez isso com ela, saiu impune. Então, mais uma vez, outro suspeito aparentemente viável foi eliminado, e a polícia estava tendo dificuldades para identificar qualquer coisa, para ser sincera. E então, numa tentativa de pegar o assassino, uma linha de investigação que a polícia decidiu seguir e focar foi tentar encontrar o carro da Heather. O Monza marrom dela, um Chevy, estava desaparecido. Se achassem o carro, talvez também encontrassem o assassino. Eles decidiram fazer um apelo ao público e basicamente pediram para que ficassem atentos a um carro que correspondesse à descrição do veículo da vítima de assassinato, Heather Stigliano. E como o destino quis, esse apelo resultaria em um avanço muito, muito significativo no caso. A polícia foi contatada por um membro do público que era dono de uma loja de antiguidades em uma cidade chamada Pawleys Island, na Carolina do Sul, que fica a cerca de 42 quilômetros de Myrtle Beach. E esse dono da loja basicamente disse que estava trabalhando em sua loja. Mas quando um indivíduo, um homem, entrou e tentou vender uma câmera para ele, o dono da loja educadamente recusou. Disse não, que não queria comprar essa câmera, ao que o homem começou a ficar bastante agressivo. Na verdade, ele ficou bravo e agitado.
Ele continuou tentando convencê-lo a comprar a câmera, mas o dono ainda recusou, e ele realmente pediu para esse cara sair. Ele disse: "Por favor, saia da minha loja, ou então vou ter que chamar a polícia." Como eu disse, ele ficou agressivo, então o homem saiu. Ele saiu e o dono da loja percebeu que ele foi embora dirigindo um Chevrolet Monza marrom. Exatamente como o carro que tinha sido roubado do apartamento de Heather Stigliano. E lembre-se do que ele estava vendendo: uma câmera. E nós sabemos que uma câmera também tinha sido levada da Heather. Mas o carro, a câmera e o comportamento agressivo não eram as únicas coisas suspeitas sobre esse homem. O dono da loja também observou que ele parecia ter alguns ferimentos nos braços e nas mãos. Ele tinha muitos cortes e arranhões, como se tivesse brigado com alguém recentemente. E nós sabemos que Heather, é claro, estava lutando por sua vida. O dono da loja também mencionou que o rapaz fez um comentário sobre trabalhar para uma empresa de construção na Carolina do Sul, a Dargan Construction Company. Ele descreveu o indivíduo como um homem caucasiano, cerca de 35 anos, cabelos escuros, e um retrato falado foi criado. E, felizmente, o dono da loja também teve a presença de espírito de anotar a placa do carro Chevy marrom que esse homem estava dirigindo. E quando ele entregou isso à polícia, eles perceberam que correspondia à placa do carro de Heather Stigliano. Esse era o carro da Heather que o homem estranho e agressivo da loja de antiguidades dirigia. Só podia ser o assassino, certo? E agora? A polícia divulgou imagens do suspeito, do retrato falado do suspeito para o público, pedindo que qualquer pessoa que o reconhecesse se apresentasse. E eles também entraram em contato com a construtora, se você se lembra. O dono da loja disse que o homem afirmou ter trabalhado para a Dargan, então a polícia foi ao canteiro de obras da empresa e conversou com os empregadores. Eles mostraram o retrato falado do homem e perguntaram: "Vocês o reconhecem como um dos seus funcionários?" E eles realmente reconheceram, disseram: "Sim, esse cara trabalhava aqui, mas ele simplesmente sumiu do nada. Faz mais ou menos uma semana. Agora ele simplesmente parou de vir trabalhar, quase sem dar explicação, e ninguém fazia ideia de onde ele estava." Os empregadores no canteiro de obras disseram que o homem no retrato falado parecia exatamente com James Bernard Whipple, que tinha 38 anos e já era conhecido pelas autoridades. Ao investigar, a polícia confirmou que ele tinha antecedentes criminais. Ele já tinha sido preso em vários estados por crimes como roubo, arrombamento, furto qualificado, uso não autorizado de veículo, dirigir alcoolizado e resistência à prisão. Acho que ele nunca tinha sido preso por crimes necessariamente violentos, mas pelo visto, agora parecia que isso ia acontecer. Tudo parecia apontar para esse James Whipple como o homem que tirou a vida de Heather Stigliano, e a polícia realmente identificou uma possível ligação entre Whipple e Heather, porque adivinha quem mais? Também trabalhava para a Dargan Construction? Chris Hawkins, o cara que de vez em quando dormia no sofá da Heather quando estava trabalhando na região de Myrtle Beach. Então isso pareceu realmente interessante. Assim, a polícia imediatamente começou a caçada, pelo menos por enquanto. Suspeito de assassinato James Bernard Whipple. Ouviram outros trabalhadores da obra, incluindo um amigo próximo do Whipple. E ele contou aos policiais que antes do Whipple simplesmente ir embora, percebeu que o Whipple tinha vários cortes e ferimentos nas mãos. E quando ele perguntou sobre isso, o Whipple disse que tinha brigado com a namorada, o que o colega achou muito estranho porque, como eu disse, ele era bem próximo do Whipple e ele nunca tinha mencionado ter uma namorada antes, mas disse que tinha brigado com a namorada, eles terminaram e por isso ele estava indo embora. Ele deixava Myrtle Beach e não voltaria. E o amigo dele do canteiro de obras disse que o Whipple tinha ido embora em um carro marrom, um Chevy Monza marrom, então novamente as investigações continuaram tentando localizar esse carro. Eles emitiram um alerta, acredito que um "Be on the lookout", para que outras agências de segurança do país soubessem que deveriam ficar de olho nesse veículo. Pouco depois, ele foi encontrado em 14 de novembro de 1991, apenas 3 dias após o corpo de Heather ser descoberto. Uma policial na cidade de Melbourne, na Flórida, percebeu um carro, um Chevy Monza marrom, dirigindo tarde da noite sem os faróis acesos.
Então, ela imediatamente parou o carro. Ela verificou a placa e foi aí que percebeu que aquele carro havia sido roubado. Esse carro pertencia à vítima de um assassinato brutal na Carolina do Sul. E claro, o indivíduo que o estava dirigindo era James Whipple, de 38 anos, então ele foi imediatamente preso e levado sob custódia. E a polícia começou a fazer buscas no carro de Heather, durante as quais encontraram vários itens que a ligavam ao crime e ao homicídio dela. Eles encontraram uma faca de cozinha ensanguentada lá dentro, que correspondia aos ferimentos de faca infligidos no estômago de Heather. Eles também encontraram algumas roupas manchadas de sangue. Eles encontraram a bolsa de Heather, que, como sabemos, estava desaparecida do apartamento dela. Eles acharam sapatos 44 manchados de sangue, cujas solas combinavam exatamente com as pegadas ensanguentadas encontradas pela polícia na cena do crime. Eles acharam uma base de abajur de madeira e um ferro de passar roupa que eu acredito também ter sangue. E a descoberta desse ferro de passar foi como um momento de iluminação para os investigadores, porque eles perceberam que ele combinava com os ferimentos em formato de L que Heather tinha na testa. Esse ferro foi o que foi usado para bater na cabeça dela. E lembra daqueles pedaços pretos de plástico quebrado que foram encontrados na cena e no cabelo da Heather? Bem, foi determinado que eles também vieram desse ferro de passar. Eles se quebraram Enquanto Whipple batia na cabeça da Heather com ele, Whipple nem sequer tentou se livrar dessa evidência. Ele simplesmente deixou no carro da Heather. E, aparentemente, quando a polícia revistou o quarto de motel onde Whipple estava hospedado, eles também encontraram itens lá que estavam ligados ao assassinato da Heather, itens que ele havia roubado do apartamento dela. Então, a polícia tinha provas sólidas, muito sólidas, de que ele era culpado, de que ele havia cometido esse crime horrível. Quero dizer, ele realmente não podia negar com todas as provas contra ele, e ele não negou nem por um segundo. Ele tentou negar. Após sua prisão, ele imediatamente admitiu que sim, ele tinha feito isso. Ele tinha matado Heather Stigliano e parecia arrependido, chegando a dizer que queria ser condenado à morte. Ele queria receber a pena de morte pelo que tinha feito, então a polícia perguntou por quê. Qual, afinal, era o motivo dele para cometer um crime tão horrível? E ele disse: drogas. James Whipple era viciado em drogas. Especificamente, ele era viciado em crack, e o vício em drogas fez com que ele perdesse toda a sua família. Acho que ele era casado e tinha filhos, mas a esposa o deixou pelo vício. Ele tinha perdido a casa, tinha perdido tudo mesmo, e matou Heather por dinheiro para comprar drogas. Aparentemente, ele conhecia Heather há muito pouco tempo. Ele sabia que o colega dele na obra, Chris Hawkins, às vezes ficava na casa dela e aparentemente o Chris já tinha emprestado dinheiro para ele antes para comprar drogas. Em novembro de 1991, desesperado por drogas, James Whipple foi ao apartamento da Heather procurar Chris Hawkins para pedir dinheiro emprestado novamente. James Whipple bateu na porta do apartamento da Heather e perguntou se Chris Hawkins estava lá, se ele estava com Heather. Ela respondeu que não. Ela disse que não via o Chris fazia um tempo. Ela não sabia onde ele estava no momento. No entanto, ela deu ao Whipple o número de telefone do Chris, e com isso o Whipple saiu do apartamento, foi ligar para o número. Por algum motivo, a ligação não completou. Parecia que a Heather, eu imagino que acidentalmente tinha dado ao Whipple um número errado do Chris, o que deixou o Whipple furioso. Ele estava com raiva, ainda desesperado por drogas. Então, ele decidiu voltar direto para o apartamento da Heather. Como eu disse, ele conhecia Heather superficialmente pelo Chris e sabia que ela era garçonete em um restaurante. Então, pensou que ela poderia ter dinheiro em casa. Por causa das gorjetas que ela recebia no restaurante, ele decidiu ir roubá-la. Ele voltou ao apartamento dela, bateu na porta mais uma vez, eu suponho, e forçou a entrada. E o que se seguiu a isso foi um ataque frenético e violento contra Heather Stigliano. Em vez de apenas roubá-la por algum motivo, ele decidiu que também iria matá-la. Ele disse que deu um soco no rosto dela, bateu na cabeça dela com o ferro de passar roupa e a estrangulou com um fio elétrico. Durante todo esse tempo, Heather tentava se defender e lutar contra ele, mas sinceramente não tinha chance. Whipple estava em um acesso absoluto de fúria que não podia ser contido.
E, no final das contas, foi a combinação do traumatismo craniano, das lesões na cabeça de Heather e do estrangulamento e sufocamento causado pelo pano de prato que foi forçado em sua garganta que resultou em sua morte, uma combinação de todos esses ferimentos. E como sabemos, após a morte dela, Whipple pegou uma faca, acredito que da cozinha de Heather, a faca de carne que depois foi encontrada no carro. Ele a esfaqueou 3 vezes no estômago e vasculhou o apartamento em busca de dinheiro, mas só encontrou 40. Ele pegou itens de valor que achava que poderia vender, como a câmera e o Chevy Monza da Heather. Tem uma citação da confissão de Whipple aqui. Ele disse: "Eu fiz isso porque precisava de uma dose por causa da maldita cocaína crack. Essa droga faz isso, te deixa louca. Você vai conseguir seu maldito dinheiro, você vai conseguir suas drogas de um jeito ou de outro", ele também disse. Abre aspas. "Só quero dizer que sinto muito, não que isso vá ajudar. Eu também gostaria de dizer que acredito na pena de morte e que é a única coisa que eu mereço." Depois de matar Heather e roubar seu dinheiro e seus pertences, Whipple saiu do apartamento. No entanto, ele realmente disse que voltou no dia seguinte, logo no dia após tê-la matado. Ele retornou à cena para tentar limpar um pouco do sangue. Ele não fez um bom trabalho, mas tentou limpar e disse que colocou um travesseiro sob a cabeça de Heather para que ela descansasse em paz. Como se ele não a tivesse acabado de matar da maneira mais brutal e aterrorizante possível. Após confessar, Whipple foi extraditado para a Carolina do Sul para responder às acusações. Ele foi acusado de grande furto, homicídio e agressão sexual em primeiro grau. Em 1994, ele se declarou culpado e foi condenado à morte, mas isso foi posteriormente alterado. Whipple passou cerca de 7 anos no corredor da morte até que um juiz anulou sua condenação por agressão sexual. Como mencionei, embora as pernas de Heather estivessem abertas e algumas fontes digam que ela estava parcialmente nua, não havia evidência de agressão sexual. Essa condenação foi anulada e Whipple ressentenciado. A sentença dele mudou de pena de morte para prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Acho que foi na nova sentença, quando ele disse à família de Heather no tribunal: "Eu mereço o castigo e me sinto horrível pelo que fiz. Sinto muito pela dor que causei a você e sua família. Acredito que James Whipple ainda está vivo e preso até hoje." Acho que ele teria pouco mais de 70 anos, é isso. Ele continua atrás das grades e vai continuar preso até o dia em que morrer, o que não é menos do que ele merece. E isso nos leva ao fim deste caso. Assim concluímos o horrível caso de Heather Stigliano, um crime realmente terrível e devastador. Heather tinha apenas 19 anos, mal era uma adulta. Ela era uma aspirante a atriz, cantora e modelo. Estava tão animada com o futuro e construindo uma carreira para si mesma. E tudo isso foi cruelmente tirado dela por nenhum outro motivo, além de dinheiro, por dinheiro e drogas. Mas é isso, esse é o fim desse caso. Como sempre, por favor, me contem o que vocês acharam desse caso aqui nos comentários. Eu adoraria saber a opinião de vocês. E também fiquem à vontade para me sugerir outros casos que vocês gostariam que eu trouxesse aqui no canal. Mais uma vez, vocês podem deixar suas sugestões nos comentários aqui embaixo. Muito obrigada por assistirem. Por favor, deixem um like no vídeo e se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos. Vejo vocês na próxima semana para mais um mistério com Molly Bye.